Salve, salve galera! Eu sou o professor Maico Loureiro, estou trazendo para você aqui uma super aula de termodinâmica, mas que será dividida em duas partes. Nesse primeiro momento, nós vamos ver o estudo dos gases e seus comportamentos, influências, grandezas e variáveis, beleza? Então, vem comigo nessa aula aqui na Liga da Física. Segue comigo neste momento no estudo. E esse primeiro momento você passa a ver uma imagem onde você tem uma pessoa segurando uma seringa, aonde você vai ver que ela começa a pressionar um lado da seringa com o dedo preso do outro lado, mas claro, o outro lado, com toda a segurança, como você pode perceber aqui, ele passa a não ter agulha. Mas quando ele pressiona, eu percebo que o volume do recipiente ficou menor, pressionando a quantidade de ar que existia aqui dentro. No segundo desenho, você já tem o oposto, você tem, olha, um aumento do volume do recipiente, mas como a quantidade era o mesmo, você percebe que as partículas ficaram um pouquinho mais espalhadas. Isso porque nós temos algumas propriedades a estudar sobre um gás. Nesse caso, você vai perceber que nós temos aí que ao dobrar a pressão exercida sobre um gás, seu volume se reduz à metade. Em contrapartida, ao reduzir a pressão pela metade, o volume do gás ele é duplicado. Então eu percebo que o gás ele pode ser comprimido ou pode ser o quê? Expandido. Então essas e outras vão ser as características desse mesmo gás. Beleza, galera? Falando um pouquinho agora sobre gás ideal, nós vamos conceituar o que é um gás ideal, também que pode ser chamado como um gás perfeito. Galera, esse gás ideal perfeito, o conceito dele é bem simples, que o gás ideal é aquele em que as colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas. Entre as partículas dele, claro, não há qualquer tipo de interação, como forças atrativas ou repulsivas. Além disso, essas partículas não ocupam espaço. De acordo com a teoria cinética dos gases, o estado termodinâmico de um gás ideal é completamente descrito pelas variáveis pressão, volume e temperatura. Então já deixamos no ar aí uma primeira resposta às variáveis do nosso gás, pressão, volume e temperatura. Bom, dando prosseguimento, eu vou te fazer uma pergunta: o que é um gás? Bom, a gente percebe que na nossa animação, como se fosse um recipiente, nós temos aí essas partículas em constante movimento colidindo com as paredes do recipiente. E a gente percebe que o movimento não é um movimento ordenado, mas sim um movimento o quê? Desordenado. Então, nesse ponto, galera, o que eu vou ter? Que as moléculas de um gás estão sempre em movimento contínuo e separadas por grandes espaços vazios. O movimento dessas moléculas ocorre ao acaso e em todas as direções, beleza? Então, também pode ser trocado a palavra todas as direções por movimento caótico. E fica atento que a palavra movimento também pode ser trocado pela palavra energia cinética. E você vai ver que nós podemos modificar a energia cinética das partículas de um gás. Se você relembrar, da parte da teoria, lá da parte da termologia, o conceito sobre temperatura. Ah, Maico, eu não vi ainda, ou eu queria rever. Vai lá na nossa playlist que você vai ter uma aula falando sobre a parte de termologia, a parte introdutória, beleza? Vamos dar prosseguimento. Nesse ponto, olha lá, atenção, nosso amigo Smith está chamando a sua atenção para algumas observações importantíssimas aqui. Quais são essas observações? A primeira, a pressão de um gás é o resultado das colisões das moléculas contra a parede do recipiente. Essas colisões e as colisões entre as moléculas são elásticas, ou seja, sem perda de energia. Isso quer dizer que a energia ela é conservada. O outro ponto é que as moléculas são livres em seu movimento. Isso quer dizer que não existe nem atração e nem repulsão entre elas. Então, fica atento ao que o Will Smith está mostrando para você. Beleza? Vamos mais em frente. As variáveis de estado de um gás, quais seriam elas? Bom, como nós já tínhamos falado anteriormente, seriam temperatura, pressão e volume. E aqui a gente traz para você tópicos só para você lembrar. A temperatura, ela sempre tem que estar na escala o quê? Kelvin. Mas, Maico, seguinte, eu estudei lá na termologia que tem 3 escalas termométricas. Sim, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vale lembrar
que a escala Celsius, tanto quanto a Kelvin, elas são chamadas de escalas centígradas. Por quê? Porque entre os pontos fixos de fusão e de ebulição, existe aí 100 dígitos para as temperaturas. E aí você vai ter uma relação importante aqui, olha, Tc, que é igual a TK menos 273. O que isso quer dizer? Que a temperatura em Celsius pode ser calculada se eu tiver a temperatura em Kelvin, pegando o valor que eu tenho em Kelvin e subtraindo com 273. Mas no caso do estudo dos gases, em especial da termodinâmica, eu vou ter que trabalhar com a segunda relação aqui. Eu quero a temperatura em Kelvin, então o que é que eu faço? Eu pego 273, que desse lado está negativo, passo para o outro lado, positivo ou somando. Então, vou ter, se eu quero a temperatura em Kelvin e tenho ela em Celsius, basta pegar a temperatura em Celsius e somar com 273. Beleza? Nesse caso aqui também nós temos em relação à pressão. Bom, gente, nesse caso a pressão ao nível do mar, o que que nós vamos ter? Para a gente, a pressão vai estar em uma atmosfera ou 1 atm, ou nesse caso, 760 centímetros de mercúrio, ou nesse caso, 760 torricelli. Mas, galera, vale lembrar que quanto mais a gente sobe, ou seja, quanto maior for a altitude que nós viemos estar, menor será a pressão. Porque quanto mais se sobe, o ar vai ficando com uma quantidade menor, ele vai ficando mais rarefeito, e isso vai influenciar de uma maneira direta na pressão que você vai sofrer, ou nesse caso que o gás vai proporcionar sobre um determinado corpo. Beleza? Nesse outro ponto, em relação ao volume, o volume é igual ao volume do recipiente que contém esse gás. E aqui nós temos umas relações, olha, de metro cúbico, litro, né, centímetro cúbico, mililitro, tá? Então fica atento a todas essas passagens aqui. Se bem que é muito mais comum trabalhar com o volume geralmente em líquidos ou em metros cúbicos, beleza? Então fica atento a tudo isso. Bom, dando prosseguimento, vamos fazer o seguinte: equação geral dos gases. Como nós temos aqui, nós vamos ter as transformações gasosas, é claro que nós vamos ter o começo e o final, ou seja, nós vamos ter as grandezas iniciais e finais. O que eu vou perceber aqui? Eu tenho pressão vezes volume sobre temperatura. Duas grandezas que se multiplicam são inversamente proporcionais. Então, P vezes V inversamente, mas se eu fizer a relação P sobre T ou V sobre T, eu tenho que elas são diretamente proporcionais. E, como eu tenho esses zerinhos aqui, indicam que isso aqui passa a ser a nossa grandeza inicial, ou as grandezas iniciais, e aqui as finais, beleza? Aqui nós vamos encontrar as grandezas iniciais, claro, do lado esquerdo, e do lado direito nós temos as grandezas, o quê? Finais, beleza, galera? Então, aquela transformação que nós vamos ver um pouco mais à frente, tá? Que for constante, eu vou eliminar da minha equação. Pode ser a temperatura, pode ser a pressão, pode ser o volume. Quando você eliminar, um exemplo aqui, a pressão do lado da inicial, a pressão do outro lado, você também pode eliminar. Ah, Michael, mas se foi o volume, você também elimina o volume final. Se foi, nesse caso, a temperatura inicial, você vai eliminar a temperatura final do outro lado também. E aí vai caracterizar o que nós vamos chamar agora de quê? Transformações gasosas. Beleza? Dessas transformações gasosas, das três que vamos estudar, uma delas, das grandezas, vai ficar de maneira constante. E as outras, elas devem variar ou de maneira direta ou inversamente proporcional. Essas transformações serão denominadas de isotérmica, isobárica, isocórica, isovolumétrica ou isométrica. O prefixo iso quer dizer igual. No primeiro caso aqui, isotérmica, claro, já deu a primeira dica, a temperatura constante ou temperatura igual. Nesse caso, aqui a temperatura é constante. Isobárica, bárica vem de pressão, ou seja, pressão constante. E claro, por último aqui eu tenho, nesse caso, com o volume. Mas cuidado, ela tem três nomes, né? Isocórica, isovolumétrica e isométrica. Você pode perguntar, qual delas é mais comum aparecer? É a palavra isométrica e também a palavra isocórica, beleza? Então, vamos prosseguindo aqui. Quanto à transformação isotérmica, o que eu tenho? Essa transformação ocorre com temperatura constante. Isso quer dizer que a temperatura não deve mudar, nem no começo e nem no fim. Se ele começa, por exemplo, com 27 graus Celsius, que corresponde a 300 kelvins, ele vai continuar com esses mesmos 300 kelvins ou 27 graus Celsius. Mas a pressão e o volume devem variar de maneira inversamente proporcionais. Então, você percebe aqui que eu tenho a agitação dessas partículas do gás
para um determinado volume, diminuir o volume, o que vai acontecer? A pressão aqui ela vai aumentar, mas a temperatura não deve aumentar, vai permanecer a mesma. Por isso que eu tenho da equação essa relação entre as duas grandezas, pressão e volume, de maneira o quê? Inversamente proporcionais, porque estão se multiplicando, será igual a final. Com isso, nós vamos fazer uma pequena análise sobre o gráfico da transformação isotérmica. Toda vez que você tiver duas grandezas inversamente proporcionais, a linha do gráfico sempre será uma curva. Aí você tem T1, T2 e T3, onde você observa que T1 está bem mais próximo do gráfico. O T3 está um pouco mais afastado. E aí o que eu vou perceber? Essas linhas, né, vão indicar a temperatura, logo a linha que estiver mais longe do gráfico é a que vai possuir o maior valor de temperatura. E em contrapartida, quem estiver mais próximo, nesse caso T1, vai ter a menor temperatura. Nesse ponto, transformação isobárica. Nesse caso, agora, gente, nessa transformação, a pressão será constante e temperatura e volume devem variar de forma o quê? Diretamente proporcional. Isso quer dizer, quando uma crescer, a outra também deve crescer. Beleza? Então, vamos aqui verificar mais um pouquinho do que vai acontecer com ela. Bom, o que eu vou ter aqui? Olha, dois recipientes, onde eu tenho um gás e ele está ocupando um determinado volume. Nós temos aqui, ó, a temperatura também. Nós temos um pezinho fazendo uma força sobre uma área. E força sobre a área é uma pressão. E nós temos também a pressão atmosférica aqui agindo em cima desse nosso êmbolo. E aí ela não será alterada. Então, nesse caso, a pressão aqui é constante. A única coisa que está mudando é o volume com a temperatura dessas partículas do gás. E aí nós vamos ter que, da nossa equação, o que nós vamos ter? Se eu vou eliminar a pressão aqui, ficou volume e temperatura igual a quem? Volume e temperatura também. Tranquilo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise sobre gráficos também. Bom, eu percebo aqui que eu tenho P1 e P2, duas linhas, já que eu tenho grandezas diretamente proporcionais, a linha do nosso gráfico, claro, são retas, beleza? E aí eu vou perceber que eu vou tirar aqui, por exemplo, a linha em lilás nesse caso. E aqui, olha, se eu pegar esse ponto, projetar para um volume e uma temperatura, pegar uma projeção desse volume para este lado do gráfico, eu vou ter um triângulo retângulo. Então, eu vou ter um triângulo retângulo com V e T, aonde os valores V e T podem ser descobertos para poder descobrir quanto vale a nossa hipotenusa pela função que, galera? Tangente. A tangente do ângulo vem ser a relação entre volume e temperatura. Ao fazer essa relação, você vai encontrar um K. Quem é um K? É a constante deste gráfico. E, nesse caso, como a constante é inversamente proporcional à pressão, temos que a tangente 2 será maior que a tangente 1. Assim, temos que K1, né, a constante 1 será maior que 2. Nesse caso, esse nosso amiguinho aqui, o P1, terá uma maior pressão do que P2, já que ele está com um ângulo um pouco menor do que P2. Beleza? Vamos prosseguir e falar agora sobre a última transformação, que nesse caso é a transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica. Nessa transformação, o volume será constante e a pressão e temperatura eles devem variar de forma o quê? Diretamente proporcional. Exatamente. Como você já tem aqui na equação, olha, pressão, temperatura inicial igual pressão e temperatura final. Isso quer dizer que o volume aqui você está vendo que não está variando. O que você observa aqui? Eu vou ter um termômetro onde você percebe a altura aqui, olha, da coluna de mercúrio é uma e aqui é um pouco mais elevada. Então, isso quer dizer que aumentou quem? Aumentou a temperatura. Então, contrapartida também deve ter aumentado deste lado quem? A pressão. Desse outro lado, como a temperatura é menor, a pressão também é o quê? Ela é menor. Beleza? E aí você passa a ver essas relações. São grandezas diretas e inversamente proporcionais. Bom, mas surge um momento em que nós temos a chamada equação de Clapeyron, aonde o nosso amigo aqui, ele pensou muito e chegou a uma conclusão. O número de mols dentro de um gás, será que pode influenciar no estudo desse gás? Bom, com certeza sim, porque nós precisamos levar em consideração, e justamente a equação de Clapeyron, essa equação ela relaciona a quantidade de mols de um gás com as grandezas temperatura, pressão e volume.
E aí a nossa equação fica assim: PV é igual a nRT, aonde você sabe que P é a pressão do gás que vai estar ou em atmosferas ou em milímetros de mercúrio, o volume geralmente em litros, a temperatura sempre em Kelvin, o número de mols vai ser representado, claro, por N, e o R é a constante dos gases. E aí você percebe que, como é uma constante, tem um valor. Nesse primeiro momento você tem um valor de 0,082 átomo por mol vezes Kelvin, ou 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro por mol Kelvin. Galera, você pode perguntar, poxa, mas eu vou ter que decorar todos esses números? Não, porque como é uma constante, isso geralmente vem para você dentro das questões, tá? Então, fica despreocupado. Então, você percebe aqui que existem muitas variáveis para dentro de um gás. E tudo isso que nós comentamos agora deve fazer influência sobre o estudo da termodinâmica. Isso porque, um exemplo, para movimentar um carro, nós vamos ter queima de combustível, nós vamos ter aí um gás se movimentando numa usina termoelétrica e assim por diante. Beleza, galera? Então, nós ficamos por aqui, mas não te esquece, tá? Te inscreve no canal aí da Liga da Física, ativa o sininho de notificações, porque toda semana tem aula nova para você que está se preparando, beleza? Então, no mais, eu te aguardo na próxima aula. Agora sim, vamos falar sobre a parte de termodinâmica.